Acho que agora a gente consegue conversar. Bom, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria saber, e quando é que foi que você se tocou que o mercado das apostas esportivas tinha bombado, o mercado dos cassinos online tinha bombado? Que eu vou te falar a minha experiência, tá? Durante a pandemia, eu tava solteira, tinha acabado de levar um forinha. Aliás, eu tinha dado um forinha, mas tudo certo. Por sinal, um beijo hoje pro meu marido, que eu conheci depois da pandemia, que tá doente em casa. Um beijo, meu amor. Mas nessa época eu tava meio sozinha em casa, eu comecei a assistir campeonatos de pôquer online, e aí eu fui descobrir o mundo dos cassinos online, e eu não sabia que movimentava tanta grana já antes da pandemia. Mas depois da pandemia a gente teve um aumento catastrófico aí, um aumento gigantesco desse mundo e dessas apostas, e começou a ver elas dentro tipo de patrocínios, com influenciadores, a parte de publicidade. Quando foi que você se ligou que esse mercado tinha crescido tanto? Legal. Bom, quem não gosta de fazer uma fezinha? A gente tem, eu acho que desde criança, né, tem uma cultura no Brasil e no mundo de jogos, não só apostas, não da questão apenas esportiva, mas apostas em geral, desde o bingo, jogar uma roleta, um blackjack. Então, é uma coisa cultural das pessoas apostarem. E quando chegou a pandemia, a gente teve uma crise. Todo mundo em casa, todo mundo precisando de uma renda extra, e a gente não tinha, como ainda não tem, de fato, uma regulamentação no setor. A gente viu empresas de fora, casas de apostas de fora, constituídas legalmente em países como Curaçao, Malta, Reino Unido, países que têm incentivos regulatórios fiscais para que as empresas possam explorar essa atividade, vindo para o Brasil de uma forma massiva no sentido de publicidade. Não só os times de futebol e outros times de esportes em geral, assim como influenciadores, streamers, que onde teve um crescimento enorme na pandemia. Já existia, Vic, mas cresceu muito na pandemia esse mercado de publicidade online, e aí foi quando a gente começou a ver um movimento muito grande, não só dentro do escritório, mas como no mercado em geral, as pessoas fazendo publicidades nesse setor de apostas e cassino online. Não, totalmente. Aqui para a gente pensar um pouco nos dados, aqui nos números que a gente tem nesse setor. Se a gente pegar aqui numa crescente, e aqui falando só de apostas esportivas, tá? Trouxe aqui uns dados da Edwall, que ela falou que em 2018 esse setor gerava no Brasil em torno de 2 bilhões de reais, o que já é um setor bem significativo para os números brasileiros. Em 2020, com a vinda da Covid-19, esse número saltou de 2 bilhões para 7 bilhões. E a expectativa é que só o setor das apostas esportivas chegue a 12 bilhões até o mês que vem, até o final do ano. Então, para a gente ver o salto que esse setor teve, principalmente depois da pandemia. E, claro, a gente teve inúmeros eventos esportivos que acabaram ajudando com isso. Então, por exemplo, as Olimpíadas de 2020 foram essenciais para a gente ter essa democratização da parte dos jogos. A Copa do Mundo do Catar de 2018, então, de 2022, a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, ela movimentou menos de 60% do que a Copa do Mundo do Catar de 2022 nas apostas esportivas, ou seja, a gente teve um salto que foi para 185 bilhões de reais movimentados durante a Copa do Mundo no Catar, no cenário das apostas esportivas. E esses números, quando a gente para pensar no mercado como um todo, cassinos online, apostas esportivas, ele chega a ser muito maior, né, Gui? Exato. A Vic trouxe dados interessantíssimos, onde o próprio governo está sedento para poder arrecadar. Quando a gente olha o mercado como um todo, de bet online, apostas esportivas e cassino online, a gente vê hoje um mercado no Brasil de 120 bi de reais. É um mercado gigantesco que está rodando, né? A gente tem também uma diferença entre apostas esportivas e cassino online. Só para trazer um pouco, refrescar aqui para vocês. Apostas esportivas é todo tipo de aposta em que envolve uma competição oficial em andamento. Você aposta em determinados critérios ali dos jogos. E o cassino online é todo tipo de jogo de azar, como blackjack, roleta, aquele jogo do tigrinho. O jogo do tigrinho. Você fica lá torcendo do 777. Então, tudo que não envolve esportivo é cassino online, e a gente tem um mercado gigantesco
explorar. E claro, quando a gente fala também dos usuários, esse cenário muda, porque no mundo das apostas esportivas, a gente tem muito, por exemplo, uns apostando contra os outros. Então, por exemplo, aquele jogo ontem do Botafogo contra o Grêmio, que foi maravilhoso, que acho que ninguém esperava o resultado daquele, não. Santos Soares. E é o segundo do Botafogo É já, o segundo do Botafogo. Em uma semana. Em uma semana. Eu acho que assim, todo palmeirense tem que levar uma cesta de café da manhã Exato. pro Soares para agradecer. Mas então, a gente vê muito os usuários jogando uns contra os outros. Então eu aposto, você aposta, e a gente tem essa troca em relação aos ganhos e as casas ficam fazendo mais essa intermediação, enquanto nos cassinos online tem muito mais a tendência de ser usuário contra a casa. Então, eu vou jogar o jogo do tigrinho, eu vou jogar contra a máquina. Então, a gente tem essa grande diferença. E, claro, a forma com que a gente interage. Então, as apostas tem resultado final, tem lance, por exemplo, no futebol de escanteio, de cartão, que já deu muito o que falar. A gente vai falar do caso do Paquetá já. E também a parte dos cassinos online tem a questão de bônus, você tem uma bonificação para jogar ali sem conseguir sacar. Então a forma, inclusive, que interage com os usuários acaba mudando. Então a gente tem, vamos pensar no que a gente falou até agora, um mercado muito grande, um mercado que está movimentando muita grana. A gente tem as pessoas cada vez mais interessadas e essas plataformas de apostas cada vez mais criativas.